Glória a Deus. Aleluia. Nessa noite, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas. Que responsabilidade. Eu sei que talvez você tenha tido um dia bem atarefado, né? Dia das Mães, os filhos vêm, em vez de a mãe ficar tranquila, ela vai para a cozinha às 3 horas da tarde, né? Tem que... Não, isso não é certo, né? Os filhos tinham que pegar as mães e levar a comer uma coisa lá no restaurante, para a mãe não ter que se envolver com as panelas. O marido tinha que se envolver na cozinha e deixar a mãe livre, né? Mas nem tudo é perfeito. Uns têm esse privilégio, outros não. Mas talvez você esteja cansado das atividades de um dia especial para as mães. Nós não fazemos culto para as mães, nós adoramos o nosso Deus. Mas a gente sabe a importância delas no mundo. Nós entendemos o quanto Deus, quando criou a mulher, Ele criou de uma forma muito especial. E eu queria que você abrisse... Eu só vou ler este versículo, quero mais falar, que está em Gênesis. Gênesis 2, o texto onde Deus cria a mulher, que diz assim, Gênesis 2, 22. Está ali. Na minha versão diz assim, dessa costela o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. Dessa costela o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. Amém? Amém? Solta aqui que eu vou ler, quero conversar um pouquinho com vocês nessa noite. Queria que os homens pudessem entender um pouquinho como foi que Deus nos criou e as mulheres entendessem o quanto elas são especiais, o quanto elas são preciosas. E eu queria também ter o prazer de compartilhar com você algumas mulheres que transformaram a sua geração, o mundo da sua época. E que a gente olha para a palavra de Deus e acha, meu Deus do céu, que mulheres foram essas? Que mães especialmente foram essas? Como é que elas puderam agir nesses momentos? Quero falar nessa noite sobre uma história extremamente conhecida. Eu poderia pegar uma mulher que a Bíblia registra e esmiuçar a vida dela. Mas eu quero falar de várias mulheres, sem esmiuçar muito cada uma delas. Eu quero nessa noite falar sobre Joquebede. E quero que você se coloque no lugar dela. Uma mulher que num tempo onde um faraó, e faraó era um deus na terra para os homens, né? Tinha dado ordens de matar todos os meninos. E nesse tempo essa mulher engravida. Num tempo que ela ouvia os gritos das outras mães sendo arrancados dos seus meninos de colo, nessa época ela engravida. Não imagino que passou nenhum tipo de pensamento de não ter a criança. Quando ela ficou grávida, Joquebede encara aquela gravidez sabendo que podia nascer um menino e seria morto,
ou uma menina que ficaria viva. Nessa época, lógico, não tinha ultrassom, não tinha nenhum tipo de tecnologia para se descobrir o que seria essa criança. Então ela espera 9 meses. E o tão fatídico, um dia tão precioso que deveria ser para ela, olhar e ver o que é. O coração dela deve ter ficado apertado, porque independente de cultura, de centenas de anos atrás, ou de qualquer outra influência, contexto, Deus criou a mulher e colocou nela, independente de raça ou qualquer outro, como eu disse, uma cultura, colocou nela o mesmo sentimento de um amor sobrenatural, meio maluco, meio louco, meio obstinado, que só nós entendemos pelos nossos filhos. E aquela mulher olha e vê um menino. E ela sabe que o filho dela vai morrer. Então toda a alegria que as mães judias tinham muitos filhos, era a alegria ter filhos, era a alegria ter bastante filhos. Ela olha e é um menino. E ela tem que fazer alguma coisa para que os vizinhos não ouçam que existe uma criança naquela casa, para que ninguém denuncie que existe um bebê que já nasceu ali e é um guri, que ninguém fique sabendo que existe um menino. E ela consegue esconder aquela criança por 3 meses. E num dia ela vê que não dá mais, que ela não vai poder esconder mais os gritos da criança, a alegria da criança. E ela tem que tomar uma decisão, e é interessante que a Bíblia registra todos os passos da mãe. Não é citado o pai. O pai ajudou, o pai fez o cestinho, o pai passou o betume do cestinho, não. Ela, só aparece ela nessa cena. Ela faz um cesto, ela passa betume, ela passa ali para deixar, para não entrar água. Ela já planejou na cabeça dela: eu vou botar no rio, o rio vai levar, alguém vai ver, o meu filho talvez se salve dessa maneira. E não me pergunte como ela fez isso, e se ela molhou aquele cesto com suas lágrimas, ou molhou aquele menino que nós conhecemos como Moisés. Porque eu me coloco no lugar, eu acho que eu não sei o que faria. Mas eu não deixaria morrer. E essa mulher pega e coloca essa criança no cesto, como você conhece a história. E faz com que a irmã mais velha, Miriam, leve para o rio uma criança de 3 meses, completamente dependente da mãe. E as mães amamentavam até os 3 anos de idade. Então, completamente dependente. Aquela criança não podia pegar nada. Não era uma criança que podia pegar uma fruta que estivesse na cesta. Não era uma criança que pudesse fazer qualquer coisa. Ela estava totalmente entregue naquele cesto. Aquela mulher tinha certeza que alguma coisa Deus ia fazer e põe no rio. E pondo no rio, a princesa pega e entra com o seu grupo de acompanhantes e vê a criança, o choro de uma criança, provavelmente gritando de fome, e manda trazer. Diz que a princesa teve pena
imediatamente soube que deveria ser um filho de um hebreu, porque só os filhos dos hebreus estavam sendo mortos. E toma, e pega. E Miriam, muito esperta, diz: você quer uma ama? Quer alguém que cuide dessa criança? Fala: eu conheço uma. E a princesa diz: quero, me traga essa pessoa. E ela trouxe quem? A mãe dela. Você conhece a história. E Joquebede, ela cria Moisés até um determinado tempo, e depois ele é levado para o palácio, misto de alegria, tristeza, loucura, paixão. O filho é meu, mas eu tenho que entregar. Ele vai ser criado lá com outros costumes, outras maneiras, outra comida, outro jeito, no palácio. Então essa mulher, ela foi extraordinária. Porque o propósito de Deus na vida de Moisés foi algo tremendo. Mas atrás deste homem tinha uma mãe tremenda, extraordinária. Que apesar de todas as dificuldades, de toda a loucura da época, de todo o contexto da época, ela ousou acreditar e salvar o seu filho. Eu poderia falar de Ana, que não podia ter filhos, e aquilo angustiava, porque o marido dela tinha 2 mulheres, era comum naquela época. Não era aceitável por Deus, mas era comum. Ele tinha uma, Penina, e tinha Ana. Ana não podia ter filhos, Penina tinha. E todas as vezes que podia, Penina chegava para Ana e dizia: você não vai ter filhos, você é uma amaldiçoada, Deus não te ama, porque não te dá filhos. E a palavra de Deus registra que Ana se sentia humilhada, machucada, triste, não comia. Isso que a palavra de Deus diz. E um dia ela humilhada, toda uma vez por ano, eles iam para um lugar bem longe para adorar o Senhor no templo. E ia a menina com os filhos, e Ana ia sozinha, sem ninguém, não tinha filhos, só com o marido. E o marido dizia: eu te amo mais do que 10 filhos. Mas ela queria ter filhos, porque naquela época ter filhos simbolizava uma bênção de Deus, simbolizava que Deus estava abençoando. Então não ter filhos, não poder gerar para a mulher naquela época era terrível. E o quadro ali que a Bíblia registra diz que hoje os médicos diriam que ela estava em depressão. Não dormia, não comia, completamente triste, chorava, só chorava. Quadro de depressão, porque não tinha filho. E ela entra no templo. E ela está tão acabada, ela está tão arrasada de cada ano entrar e cada ano ouvir aquelas coisas da mulher, que também era mulher do marido dela. Que aquele dia ela entra, ela se arrasta até o altar, até onde eles podiam chegar. E a Bíblia diz que não saía som nenhum de sua boca. Ela orava e não saía som nenhuma de sua boca. Ela orava em silêncio, clamava a Deus por um filho. E mais ainda absurdo que o sacerdote, ele acha que ela está bêbada. Ela no maior desespero, na maior angústia, depressiva, alguém olha para ela que deveria dizer algo de bom, diz: você está bêbada a essa hora. E ela diz: não, Senhor, eu não estou bêbada, minha alma está angustiada. E ele olha para ela e diz: então teu pedido Deus vai atender. E ela só pedia: Deus,
me deu um filho que eu vou te devolver. Que loucura! Que coisa mais louca do que isso. Querer obstinadamente algo e dizer para Deus, tu me dá, mas Ele não vai ficar comigo porque eu vou te devolver. E no tempo certo, ela teve Samuel. Oh meu Deus, quem foi Samuel na Bíblia? Que propósito tremendo na vida de Samuel. Mas atrás de Samuel tinha uma mãe extraordinária. Que aos 3 anos de idade, imagine, 3 anos tu ficar com uma criança, tu amar uma criança, tu amamentar uma criança, tu mudar, tu trocar, tu cuidar de noite, tu acariciar, tu abrigar nos braços, e quando ela chega aos 3 anos, quando é desmamada, você disse que levaria e daria de volta ao Senhor. E naquele ano ela vai e leva o filho com as suas roupinhas e entrega para o sacerdote, para ficar no templo. E ela só veria essa criança uma vez no ano. E levava outras roupinhas maiores. Que mulher é essa? Que mulher é essa que diz, não Senhor, agora não, deixa Ele comigo, eu fiz um voto, mas deixa Ele comigo, Ele é a razão da minha vida, eu não vou dormir, eu vou precisar do cheiro dEle, eu vou precisar do olhar, do afago, eu vou precisar. Mas ela cumpriu, ela foi e ela entregou. Está aqui o meu filho, Eli. Cuida dele, ele é teu. Ele vai viver aí no templo. Vai ser cuidado por uma mulher que eu não conheço. Vai acordar de noite e eu não vou estar lá. Ele vai querer o paninho dele e eu não vou estar lá. Toma conta dele por mim. E eu acredito que ela disse tudo que ele comia, do jeito que ele era, como ele dormia, de que lado ele se virava. Porque as mães, independente de cultura, de país, de contexto histórico, elas são todas iguais. Elas amam loucamente. Nós amamos loucamente. Que dizer de Rispa, uma das concubinas de Saul, que perdeu 2 filhos por causa de leis de guerra, de mudanças de reino, e os filhos dela são mortos. E eles são mortos, enforcados, eu já preguei sobre isso. E eles ficam expostos por 6 meses. Expostos, mortos. Na nossa cultura isso não dá nem para imaginar, mas naquela cultura, naquela época, isso era uma coisa que podia ser feita. E a Bíblia diz que ela pega um pano grosso, faz uma cabana e 6 meses essa mulher fica cuidando dos corpos dos filhos. Para as aves não comerem e para os bichos selvagens não devorarem. Como se os corpos não fossem apodrecer, se desmanchar. Isso chega aos ouvidos de Davi. E Davi diz, que mulher é essa? Que mulher é essa que vela os filhos por 6 meses? Pendurados lá. Quem é essa mulher?
E a palavra de Deus diz que o rei se comove. Davi se comove e diz: eu vou, tire os corpos de lá. E eu vou dar um enterro digno para os filhos dessa mulher. Tudo que ela queria. Ela só queria isso. Ela só queria que os filhos fossem enterrados. O que falar? Daquelas duas prostitutas que chegam diante de Salomão. Os reis julgavam naquela época. E vem duas prostitutas diante dele e diz: esta noite eu e a fulana tivemos um filho. Eu tive num dia, ou ela teve no outro. Uma das crianças morreu. E elas vieram numa discussão diante do rei, dizendo: olha, eu estava com meu filho vivo, o filho dela, um dia, dois, nasceu depois do meu, morreu o filho dela, ela pegou, botou morto no meu quarto, na minha cama, e pegou o meu vivo e botou na cama dela. E ficou aquela discussão maluca diante de Salomão. O filho é meu, não, o filho é meu, o filho meu, não tinha DNA, não tinha como saber. Salomão diz: me traz uma espada. Que loucura de sabedoria que Deus deu para aquele homem. Me traz uma espada. Pega a criança e diz: eu vou partir no meio. Te dou metade e te dou metade. Daí a mãe, desesperada, disse: não, dá para ela. Dá para ela, pode dar para ela. E a outra dizia: não, corte no meio, as duas. Cada um fica com a metade dessa criança. Aí Salomão, rei Salomão, filho de Davi, diz: dá para tal mãe, ela é. Dá para tal mulher, esta é a mãe. Porque uma mãe jamais vai querer que seu filho morra. Ela perde ele para outra, mas ela não quer que morra. Ela vai fazer tudo para salvá-lo. Que mulher é essa que nem nome tem da Bíblia? Ela é citada como mulher de Manoá. Mas nós a conhecemos como mãe de Sansão. Famoso juiz. Nós temos, né? Juiz Mouro, hoje ministro. Para você ter um pouquinho de noção. Sansão era um juiz famoso. A mulher de Manoá não podia ter filhos. Vem um anjo, diz que ela vai ter filhos, mas toda a criação do filho teria que ser especial, desde a gestação dela, e a criação do filho deveria ser completamente diferenciada. Não poderia comer alguns alimentos, não poderia cortar o cabelo, era um voto um voto especial. Nazireu. E aquela mulher cuida da gravidez, gestação, cuida quando aquele menino nasce, faz tudo que o anjo disse que tinha que fazer. Quando ele é adulto, ele quer conhecer o mundo. E ele chega um dia, depois de ser cuidado, todas aquelas observações de alimentação, de como cuidar daquele rapaz até ficar adulto. Ele ouviu tanto a história dele, que ele salvaria o povo de Israel dos filisteus. Mas ele era jovem, ele era famoso, ele era forte, escolhido, ele era o cara. E ele diz: eu quero casar. Depois, eu quero casar com as mulheres filisteias.
E a mãe e o pai disse: não tem mulheres, não tem moças para você casar no meio do nosso povo. Eles: mas eu não quero. E aí ele se envolve com essa, se envolve com prostituta, se envolve com Dalila. E aquela mulher não desiste do filho. E vocês conhecem a história. Existia um propósito da vida de Sansão. Ele não precisava sofrer, ele não precisava ter seus olhos furados. Aquela mãe deve ter sofrido tudo quando ele foi preso, quando ele foi virar moinho que nem um animal, quando furaram os seus olhos, ele ficou cego, quando ele ficou preso, quando ele levou para ser morto. Porque mesmo que ele tomasse a posição de ficar entre duas colunas de um templo para matar todos os filisteus, ele foi levado lá para ser zombado. E tu acha que o coração daquela mãe como estava? O filho que ela cuidou desde a gestação, que fez tudo que o anjo mandou, que cuidou, que educou, que contou a história, que cuidou para não cortar o cabelo, que cuidou para não comer açúcar que não podia comer, vinho, uma série de coisas, tocar em certos animais, uma série de coisas. Que dizer desta mulher que nem nome é registrado, mulher de Manoá, a mãe de Sansão. O que dizer de Maria? Coloca a reputação dela em jogo, a vida dela em jogo, para obedecer. Quando um anjo vem para uma menina de 13, no máximo 15 anos e diz: você vai engravidar do Espírito Santo. Ela noiva. O noivo quer fugir, toma a posição de fugir, porque não tinha sido ele. Como explicar uma gravidez? Era proibido. Podia ser morto, apedrejado. E essa jovem menina, nós podemos dizer 13, 15 anos, uma menina, diz: Senhor, faça a tua vontade. E essa mulher cuida de Jesus, ama Jesus. Jesus nasce através do corpo dela. Eu imagino quanto Maria sofreu. Quando Jesus era caçado, quando Jesus foi traído, quando Jesus foi para a cruz. Que mulher é aquela que ficou aos pés da cruz, estarrecida de dor, vendo o filho destroçado naquela cruz. Filho dela, nasceu dela. Ela viu os primeiros passos. Ela acompanhou todo o nascimento. Ela acompanhou todo o crescimento. Por mais que existia um propósito muito maior, incompreensível, era o filho dela, naquela cruz. O que dizer da sunamita? Oh Deus! Uma mulher que não tem filho, como Deus faz coisas com mulheres que não têm filhos. Mulher que não tem filho, não pode ter filho. Eliseu vai lá, e ela ajuda muito Eliseu, o casal, ela e o marido ajudam Eliseu. Eliseu quer retribuir, vê que ela não tem filho, diz que ela vai ter um filho, ela tem o filho. E um dia o pai leva o filho para a lavoura, para o campo, e o filho de repente morre. Talvez uma meningite, alguma coisa desse tipo, porque a Bíblia diz que ele morre, a criança adoece e rapidamente morre.
ela pega o filho morto, deixa no quarto, que era de Eliseu, que eles tinham construído à parte, e vai atrás de Eliseu, 25 quilômetros, só de ida, em cima do animal. Vai lá e diz: tu vai lá orar pelo meu filho. E Eliseu ainda quer mandar o seu empregado, e ela diz: não, eu quero você. Eu não pedi um filho, eu já estava acostumada sem filho, o meu coração já tinha aceitado que eu não tinha filhos, e você trouxe, você entrou na minha casa, você encheu meu coração de esperança. A tua palavra diz que eu teria um filho, e eu tive um filho. Só que agora ele está morto, lá na cama, no quartinho, onde tu dormes, quando tu passa pelas terras. Eu quero que tu vai lá. E ela insiste. E Eliseu vai. Ela não reclama para ninguém, ela não conversa com ninguém. As pessoas que passam por ela, nesses 25 quilômetros de ida, ela diz e pergunta: tudo bem, fulana? Porque não estavam acostumados a ver ela na rua, sozinha, sem o marido, em cima de uma mula. E pergunta: tá bem? E ela está tudo bem. Ela só abriu o coração e escancarou as lágrimas e se rendeu na frente de Eliseu. Disse: agora tu ora para o teu Deus, me dá ele de volta. Que mulher é essa? Que mãe é essa? Que não aceitou como perdido alguém que estava perdido. E Eliseu vai lá e ora, e nós conhecemos a história, e traz aquele menino à vida, entrega: está aqui o teu filho. Meu Deus, a mulher deve ter enlouquecido, pirado. Quando saiu ele morto, depois toma ele nos braços de novo. Que loucura. O que falar da Cirofenícia que se encontra com Jesus e pede pela filha? Minha filha está endemoniada, minha filha tem demônios, está possessa, ore pela minha filha, ordene uma bênção. E Jesus olha para ela e diz assim: se Jesus dissesse isso para nós, através da boca de um pastor, de alguém: olha, vai para casa, porque eu não vim para aqueles que são da tua origem, eu vim para os filhos de Israel. Não é lícito me deixar de dar para os filhos para dar para os cachorrinhos. Você já imaginou ouvir alguém dizer isso? Olha, não posso te abençoar, porque afinal de contas, para mim tu é que nem os teus filhos são os cachorrinhos para mim. Eu vim para os filhos de Israel. Ou vamos traduzir numa outra linguagem, mais ou menos que nós vamos entender: eu não vim para determinado tipo de pessoa, vim para outra. Mais ou menos foi essa situação. Jesus diz para ela: não é lícito eu dar o que é da mesa dos filhos para os cachorrinhos. Qualquer um teria se ofendido, virado as costas, saído louco. Ela diz assim: mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus toma um impacto com aquela mulher, com aquela mãe enlouquecida pelo amor de sua filha, por querer curar, para que a sua filha fosse liberta daqueles demônios. Ele para e olha: pode ir, porque a tua filha está em casa, sarada. Jesus se impressiona com aquela mulher. Jesus fica impactado pela resposta, pela fé, pelo amor daquela mãe. O que dizer de Eunice, mãe de Timóteo?
Quem era Timóteo? Quem era Timóteo? Um jovem que se rendeu ao Senhor, que tinha um pai que era grego, mas que tinha uma mãe que amava Jesus, e tinha uma avó que amava Jesus, e que apesar de ter um pai grego, a mãe e a avó criaram ele conhecendo a Jesus. Isso mudou toda a vida de Timóteo. E a Bíblia fala, Eunice e a avó Lloyd, registra o nome delas, que educaram o filho aos pés, com os conhecimentos sobre Jesus. Que mulheres eram essas? Que mães eram essas? O que essas mães tinham de diferente de nós? O que essas mães são que nós não somos? O que elas têm a nos ensinar? Elas têm coisas a nos ensinar, mas nós somos iguais a elas. O que nós fazemos pelos nossos filhos? Quantas madrugadas nós clamamos pelos nossos filhos? Quantas vezes nós quase surtamos por eles? Um homem nunca vai entender a cabeça de uma mãe, mesmo sendo pai. Me desculpe, homens. Eu sei o quanto vocês amam e ajudam e fazem também tudo por um filho. Mas vocês são racionais e nós somos emocionais. A mãe tira da boca sim e dá para o filho. A mãe pode estar podre de cansada, ela levanta de noite e vai ver o filho. Quem fica medindo febre à noite de um filho é a mãe. Quem tenta resolver todas essas coisas, quando as encrencas acontecem dentro de casa, quem faz conciliar as coisas? Mãe. Quem os filhos chamam pode ser o maior bandido. E está cercado pela polícia isso a gente vê muito na TV. E a reféns, eles mandam chamar quem? A mãe. Você alguma vez viu alguma situação que mandam chamar o pai? O bandido diz assim, traz o meu pai lá. Não, porque o pai nem vai ir. Porque o pai vai dizer assim, se ele está lá é porque ele quis. Até os bandidos chamam as mães. Chama minha mãe. Vai nas filas das penitenciárias e vê o número de homens que estão lá e o número de mulheres. Eu sei que tem homem me virando os olhos aqui, Eu sei que vocês são pais maravilhosos. Eu sei que essa geração de pai troca fralda, cuida, faz de tudo. Mas me desculpe, não se compara, mãe. Que Deus seja diferente. Deus seja diferente. Tinha que ter um pela cabeça, pela razão, e outro pelo coração. Porque se os dois fossem pela razão, não daria certo. Os dois pelo coração, não daria certo. Deus teve que fazer o peso e a medida certa. Não estou falando que não tem pais maravilhosos. Quero pregar um dia dos dias dos pais. Os grandes pais da palavra de Deus. E os terríveis também. Mas a mãe sacrifica. A mãe acorda. A mãe chora. A mãe se preocupa.
A mãe ama de um jeito que o filho só vai entender quando tem seus filhos. Porque o nosso amor, ele abafa, ele sufoca. O nosso amor é louco. Pergunta para o adolescente e diz assim: como é que é tua mãe? Louca. Como é que é tua mãe? Barraqueira. Como é que é tua mãe? Faz eu passar vergonha. Essa é uma descrição de um adolescente de sua mãe. Por quê? Porque ela vai lá ver quem é amigo do filho dela. Ela vai lá e mexe mesmo, que diz que não é para mexer, a gente mexe. A gente olha a bolsa, olha tudo. Ainda mais quando são adolescentes. A gente olha até lixo de coisas rasgadas e junta os pedacinhos para ver o que está escrito. A gente fuça em tudo, cheira tudo, para ver se não tem cheiro de cigarro, de droga, de álcool, de sei lá o que, dos nossos filhos. É verdade ou não é? A gente vai comendo pelas beiradas, deixa filho falar para pegar o que nós queremos saber, com quem eles andam, o que estão fazendo. Nós não nos importamos de ter que ir no colégio investigar, de ter que não sei aonde nos humilhar para saber o que está acontecendo com os nossos filhos. Agora, nessa tecnologia de Face, quem tem filho adolescente e jovem, eu viro tudo que posso e o que eu não posso. Minha descrição: louca, barraqueira. A mãe é louca. Sou. Não viu nada ainda. Abre a boca que eu quero cheirar. Vocês acham que eu sou normal? Não, não sou. Abre a boca que eu quero cheirar. Tu é louca? Sou. Não viu nada ainda. E eu descubro que não é só eu que sou louca. Não é só eu que reviro coisas. Não sou eu que cato coisas. E não pense você, adolescente, que mãe respeita a sua privacidade. Isso não existe para mãe, tua privacidade. Nós não conhecemos essa palavra. Privacidade? Quando é adolescente? Privacidade quando é adulto, daí sim. Não sabe da vida. Adolescente? 10 anos? 11 anos? Pequeno? O que acontece no colégio? O que vem dizendo do colégio? O que acontece lá? Nossa! Um filho disse que alguém bateu no colégio. O que nós fazemos? Voamos que nem loucas. Para defender nossas crias. Para saber o que está acontecendo, para interceder, para acordar no meio da noite e dizer: Senhor, cuida, eu sei que eles vão passar, eu sei que é uma fase, eu sei que é isso, eu sei que é aquilo, mas cuida. Às vezes tem adultos aqui na igreja que já são adultos, né? Já casaram, pouco tempo de casado, mas já casaram. E eles vêm com blá blá blá, assim, dizendo que quando seus filhos forem grandes, não serão como. E primeira coisa que eu digo: eu me lembro quando tu era jovem. Ou você acha que eu esqueço? Eu me lembro do Daniel, das coisas que o Daniel fazia. Daniel, você está aqui visitando, né? Que injustiça. Nada demais, viu, mãe? A mulher dele está ali, meu Deus.
moto, assim, né? Lembro do Sandro. Lembro de todos. Você é pastora, né? Faz parte da vida, né? O que vai fazer? Não é só vocês que lembram dos meus filhos, eu lembro dos de vocês. A Hannah é gozada que batia em todo mundo. Quebrava o nariz e todo. Até hoje ela carrega esse... assim... histórico. Mas eu também lembro de vocês. Dos filhinhos amados. Louvo a Deus que passou, né? Mas que mulher eram essas? O que nós temos que aprender com elas? O que nós temos em comum? Com Joquebede, a gente protege mesmo tendo que largar e confiar em Deus. Com Ana, a gente aprende a entregar para o Senhor e consagrá-los ao Senhor. Com a prostituta, nós aprendemos a salvar a qualquer custo. Elas eram da morte, nós às vezes lidamos. Famílias lidam com drogas, com coisas, e a mãe não desiste, ela faz qualquer coisa para salvar o filho. Com Maria, obedecer, completamente obedecer a Deus. Com a mãe de Sansão, nós aprendemos a aconselhar o filho. Que era isso que ela fazia. Com Rispa, nós aprendemos como são longas as noites. Quando estamos velando por um filho. Velar é estar ali. Deus vela para cumprir sua palavra sobre nossas vidas. A gente fala em velar. Na nossa mente vem uma pessoa morta no caixão e nós velando. Mas essa palavra é mais abrangente. Com Rispa nós aprendemos a lutar e a orar e passar às vezes horas de madrugada orando, intercedendo por nossos filhos em vigílias, em horas, para que dignidade volte à vida deles através do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Com essas mulheres nós aprendemos tantas coisas. Aprendemos com Sansão, mãe de Sansão, que quando os nossos filhos crescem, são adultos, são conscientes, eles também tomam suas direções. Que às vezes nós não gostamos. Mas ela não desistiu, porque o propósito da vida de Sansão se cumpriu. Ele morreu junto, mas cumpriu. A Bíblia diz que ele matou mais filisteus naquele dia ali, onde ele é colocado entre duas colunas, cego dos olhos. Quando ele pede para ser colocado ali, diz que toda a sua vida cumpriu o propósito. Todos eles tinham um propósito como nós temos o nosso. Como mães e como filhas de Deus. Com Lorde aprendemos que não somente a mãe tem que falar de Jesus, mas a avó também tem que participar disso. As avós têm que falar de Jesus, tem que conhecer Jesus. A mãe não pode dizer uma coisa e a avó levar para outra fé, para outra crença em outros deuses. É vó e mãe no mesmo propósito alinhadas. E eu queria mostrar nesta noite, que eu não tenho ali escrito, e quero mostrar no telão, mulheres que são igualmente como essas que eu falei.
e que merece toda a nossa gratidão, porque são extremamente guerreiras, fortes, corajosas, que lutam, que amam, que fazem tudo pelos seus filhos. Aparecerão ali seus nomes. Quer dizer amor, mãe, quer dizer pureza, mãe. Sabe quem eu sou e acha que eu sou perfeita, mãe. Quer dizer carinho, mãe, quer dizer beijinho, mãe. Me faz sentir especial. Quantas vezes eu não te escutei, escolhi os meus caminhos, mas você não desistiu de mim. Você sempre viu muito além do que os outros conseguiram ver, e porque você orou, eu venci. Eu não te mereço, mãe. Eu te agradeço, mãe. Você não tem preço, mãe. Você é tudo de bom, mãe. Você é tão bonita, mãe. Amor da minha vida, mãe. Minha melhor amiga. Quem te conhece te quer, mãe. Você é pra mim é o melhor exemplo de mulher. Quer dizer amor, quer dizer pureza, mãe. Sabe quem eu sou e acha que eu sou perfeita. Quer dizer carinho, mãe, quer dizer beijinho. Acha que eu sou especial. Quantas vezes eu não te escutei, escolhi os meus caminhos, mas você não desistiu de mim. Você sempre viu muito além do que os outros conseguiram ver, e porque você orou, eu venci. Mãe, eu não te mereço, mãe. Eu te agradeço, mãe. Você não tem preço, mãe. Você é tudo de bom, mãe. Você é tão bonita, mãe. Você não é diferente de todas elas. Quer dizer amor, Não desista. quer dizer pureza. Não deixe de orar. Sabe quem eu sou Não deixe de e amar. acha que eu sou perfeita. Não deixa de insistir com Deus. Não deixa de consagrar filhos para Deus. Não deixa de estender tuas mãos em louvor, gratidão e adoração a Ele. Porque você é mãe, tem filhos. Quantas vezes eu não te E escutei. quando Deus cria a mulher, Ele já cria ela preparada para ser mãe. E a partir do momento que nasce um filho, nunca seremos mais a mesma pessoa. Esse amor é tão louco e tão intenso que Deus disse ainda que uma mãe esqueça do seu filho que está no seu ventre, eu jamais esquecerei de vós. Ele compara, ele fala de mãe. Porque só existe um amor maior que todos, o amor nosso a Deus, a Jesus, ao Espírito. Mas abaixo dele, o maior amor que existe é o amor de uma mãe por um filho, de um pai por um filho.
amor de marido e mulher, que é intenso, é um amor diferente. Porque quando o filho adoece, e se o filho precisa de um órgão, se o filho precisa ser salvo, a gente é capaz sim de dizer: salva ele, deixa ele vivo. Isso não é exagero. Quando uma criança vem pelas nossas mãos, seja pelo coração ou pela barriga, biológico ou não, nossa vida está sempre, nossa vida muda para sempre. Quando tem um carimbo da nossa testa de mãe, desculpe homens, mas muitas vezes vocês vão ficar de lado, por causa das crianças que nós temos, dos nossos filhos, sejam pequenos, grandes ou bem grandes. E vocês têm que entender isso. Reclame para ele que não seja assim. Então você é tão especial quanto todas as mulheres bíblicas. Num outro tempo, num outro contexto, você é algo que Deus fez de uma maneira preciosa, especial, detalhada, com um coração imenso. Mas minha mãe batia em mim, batia para te ensinar, jogava chinelada para aprender. Eu digo, somos loucas. E erramos muitas vezes. Já tive que pedir perdão para a filha de certos exageros. Já tive que pedir desculpas. Porque por mais que mãe ama, ela não é perfeita. Filhos, entendam isso. Onde eu tive o desprazer de ter que mediar uma situação muito delicada de duas pessoas. E eu fiquei no meio de uma mãe e de uma filha. Minha filha diz: tu me deu para outra pessoa. Tu fez isso. Tu fez aquilo. E a mãe chorava compulsivamente. Mãe também erra. Não veio manual. Manual é Jesus, é a Bíblia, é Deus, é o choro, é a lágrima, é o Espírito nos ensinando. Então nesta noite eu quero que, se você tem alguma coisa em teu coração, alguma lembrança, a minha mãe fez isso. Ela errou por amor. Por amar demais. Se ela deu além do que devia, foi por amor, para não se perder. A tua mãe fez tudo por você. Com todos os erros e acertos. Muito mais acertos do que erros. Nessa noite é a noite de perdão. É a noite de dizer: eu perdoo por essa lembrança deste acontecimento. É perdão de filhos. É hora de tu dizer: Senhor, eu perdoo meu pai, perdoo minha mãe, que não entendeu, que tomou certas posições. É mãe se perdoando, talvez por um aborto, por um erro, por relacionamentos errados, por homens que foram trazidos para dentro de casa e talvez geraram tanta destruição.
perdoe, porque Deus te perdoa. Filhos, perdoem. Pais, perdoam por filhos que tomaram posições erradas na vida e sujaram o nome da família, trouxeram vergonha para a família, trouxeram prejuízo, trouxeram doenças de tanto pai e mãe se preocupar. Se perdoe. Porque quando nós somos adolescentes, jovens, a gente faz muita burrada. A gente não tem a maturidade que nós temos com 50, 60 anos, gente. O bom da idade é a maturidade, só isso. Porque dói tudo quanto é a gente fica craquelado. Dói aqui, dói ali, dói em osso, dói em coluna, dói não sei aonde. Já não se tem mais o vigor, a força de menina. Não tem o que as meninas, não tem mais, não é mais aquela. Mas tem uma coisa que nós temos: maturidade, vida, que nenhuma gurizinho tem. Se você está com a tua mãe aí, chegue perto dela. Se você considera alguém como mãe, chegue perto. Eu sei que você abraçou sua mãe hoje, deu presente. Hoje é um dia tão comercial. Existe uma certa obrigação de dar presentes. Mas o que nós mais queremos é os nossos filhos felizes. Minha filha não veio. Tem prova amanhã no Rodinho. E ela ficou com o coração partido. Eu disse: o que eu mais quero é que tu esteja bem. Não importa se tu não esteja aqui. Importa que eu te quero bem. Se tu tá bem, eu tô bem. Tu tá longe, mas tá bem, eu tô bem. Fique de pé, amada. Fique de pé, querido. Me desculpe se eu toquei em um ponto que talvez você não concorde. Cabeça de mulher, só o Espírito compreende. Nem marido compreende. E de mãe muito menos. Só o Espírito Santo.